desejo de incentivar, de ajudar os meus irmãos na igreja, e temos feito isto durante muito tempo. Os resultados também são satisfatórios. Louvo a Deus pelos meus irmãos e irmãs, pelos filhos na graça, pelas famílias que o Senhor tem nos dado para contribuir conosco em todos os aspectos. Nós louvamos ao Senhor por isto. E aqui, no lugar das criancinhas, nós vamos apresentar o programa, e eu vou ler um texto na Palavra de Deus, Lucas capítulo 18. Nós temos aqui, meus amados irmãos, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a oração. E eu, como não sossego, botei aqui um tema, a família com Deus. Um tema para nosso aprendizado, a família com Deus. Lucas 18 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-no. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra, suplicamos pela Tua igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos, dá vitória a cada um, Senhor. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos com Jesus e é maravilhoso porque é seguro. Hoje nós sabemos a importância da segurança. Existem as empresas de segurança, existem os institutos de segurança, existe o próprio seguro de vida, porque todo mundo, de alguma forma, quer estar seguro. No sentido espiritual, a coisa mais extraordinária que existe é estar seguro do que se ensina, seguro do que se aprende, seguro do que se vivencia. Eu tenho muita segurança. Eu não tenho segurança em mim mesmo. Eu não dependo de mim. Eu louvo ao meu Deus porque não confio em mim mesmo. Eu tenho a segurança no Senhor. A minha segurança vem de Deus. E nós aprendemos com Jesus sobre a segurança própria, os que se exaltam, e sobre os que dependem do Senhor. E neste texto que nós lemos, meus amados, nós vamos aprender com Jesus sobre esta coisa tão importante que é a segurança. Um fariseu é uma pessoa muito segura, mas a sua segurança é falsa, é uma segurança falha, é uma segurança indigna, porque a sua segurança é com base na sua virtude. Um publicano não tinha segurança nenhuma, porque, além de ser um cidadão com um trabalho reprovado pela sua forma de tratar com as pessoas, às vezes explorando as pessoas, fazendo injustiças, injuriando pessoas pela prática da injustiça, mas aqui o Senhor Jesus usa essas duas figuras para falar sobre a necessidade de segurança e também sobre a dependência de Deus, a misericórdia de Deus. Jesus ensina com clareza a respeito da necessidade humana em relação
a Deus. O ser humano precisa de Deus. E quando ele não tem o Deus verdadeiro, ele engendra, ele arranja, ele providencia um Deus falso. Desta natureza surgiu a idolatria, desta natureza surgiu a feitiçaria, por causa disto surgiu a devoção, por causa disto surgiu a mesa branca, onde se invocam os demônios, por causa disto tem a linha branca e a linha preta no culto afro, no culto diabólico. E tudo isto porque o homem tem uma necessidade de Deus. E quando ele não é ajudado, quando ele não é instruído, quando ele não tem humildade para aprender na palavra de Deus, para recorrer ao Senhor, o Criador do céu, da terra, o doador da vida, ele envereda. Mas nós temos o privilégio de aprender com Jesus. Esse texto de Lucas 18:10, o Senhor Jesus fala sobre exatamente dois indivíduos. Dois homens foram ao templo. A finalidade, orar. Jesus sabia que outros iam ao templo com outras finalidades. Ele expulsou os que vendiam, porque a finalidade era comercializar. Se Jesus viesse hoje, humanamente falando, em nossas igrejas, em nossas comunidades, ele ia expulsar pastores, ele ia expulsar muitos de nós, ele ia botar para correr, porque muitos têm uma finalidade que não é o ideal. Mas aqui o Senhor Jesus fala da finalidade dos dois homens. Um era fariseu, e este achava que podia impressionar Deus. O outro era publicano e sabia que não podia impressionar Deus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, se sentia o tal. O outro era publicano, sabia que não valia nada, que não estava com nada diante de Deus e ainda era reprovado pelos homens. O fariseu ficou em pé, estava em pé, orava consigo mesmo e dizia: ó Deus, graças te dou porque eu não sou igual aos outros. Graças te dou porque eu sou diferenciado. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e nem sou publicano. Eu te louvo porque eu não sou nem ladrão, nem injusto, nem adúltero, nem publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e sou fiel dizimista. O publicano ouvia esta oração e nem olhava para o céu, não se sentia à altura de olhar para cima, de olhar para o céu. Mas ele bateu no peito e disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus, no seu ensino, no versículo 14, diz que o publicano não foi justificado, ele se auto-justificava. Mas o fariseu se justificava. Ele se justificava, se apresentava, apresentou suas virtudes. Mas o publicano desceu para sua casa, voltou para sua casa justificado. Ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, com uma explicação. Qualquer que a si mesmo se exalta, não tem aprovação de Deus. Pelo contrário, será reprovado e até humilhado, porque não tem lugar na presença de Deus para quem se exalta. E qualquer que a si mesmo se humilha, recebe o socorro, recebe a graça, recebe o perdão. Aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado. Os versículos 15, 16 e 17 nos fala sobre
aquele momento que Jesus ensinava, ali no ensino de Jesus, ele ensinava de uma forma profunda a respeito de dois personagens bastante conhecidos no judaísmo: o fariseu como comandante da fé e o publicano como explorador do povo. E neste ajuntamento, as pessoas que ouviam Jesus, que se acercavam de Jesus, começaram a trazer as crianças, colocar as crianças diante de Jesus, próximo a Jesus, para que tocassem em Jesus, para que Jesus tocasse nessas crianças, abençoando essas crianças. Mas os discípulos, que também não tinham ainda a plenitude da compreensão da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, afastava essas crianças, desencorajava esse ajuntamento. Eles não queriam que trouxessem esses meninos. Os discípulos repreendiam aqueles que se aproximavam, que, digamos, pressionavam a multidão, se aproximando de Jesus para trazer seus filhos, suas crianças. E Jesus agora repreende os discípulos. Jesus diz para eles: deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Não impeça que a criança venha à minha presença. Não impeça que a criança entre em contato comigo. Não impeça que a criança se aproxime, que a criança seja evangelizada. Seja envolvida na presença de Deus, no ensino de Deus. E Jesus complementa dizendo para eles, no versículo 17, em verdade vos digo que qualquer pessoa que não recebeu o reino de Deus, como os meninos recebem. Como é que a criança recebe? Claro que vai depender de quem ensina. Hoje nós estamos vivendo uma decadência moral, espiritual, eclesiástica, e para fazer a festa das crianças, trazem elementos do mundanismo. É praticamente impossível uma festa de criança hoje sem o palhaço. Claro que é um palhaço que não vai contar imoralidades. Mas por que que o palhaço tomou o lugar do pastor? Por que que o palhaço tomou o lugar do instrutor? Por que que o palhaço é mais fácil agora conseguir a atenção da criança do que o professor, a tia, o tio? É para pensar. Jesus diz: qualquer que não receber o reino de Deus como os meninos recebem, não entrará nele. A criança recebe de bom grado, a criança recebe sem duvidar, a criança recebe com simplicidade, a criança recebe da forma que chega, a criança não tenta adaptar o reino de Deus aos seus brinquedos, a criança não tenta adaptar o reino de Deus às suas vontades, a criança sabe a importância do reino de Deus. Na sua simplicidade, o seu coraçãozinho pequeno, a sua mente em formação, a criança também recebe, e recebe com poder, recebe com graça a palavra do nosso Deus. Era uma lição necessária. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande missão, meus queridos irmãos, ele sempre fez, ele sempre trouxe a palavra necessária. Era uma missão necessária, a missão de Jesus. Ele ensina neste texto a respeito dos homens que se exaltam, mesmo sendo competentes, mesmo estando limpos diante de Deus. Nem sempre o sujeito está limpo diante de Deus. É muito fácil se sujar neste mundo. Nem sempre o homem está limpo. Mas até quando ele não está limpo, mas se humilha, ainda recebe a bênção de Deus. Porque o Senhor tem o poder de transformar, o poder de perdoar, o poder de purificar, o poder de converter. Converter significa
transformar em outra pessoa. A verdadeira conversão é uma transformação de vida, de mentalidade, de atitudes. Então, meus amados, é o ensino do Senhor Jesus. Ele ensinou sobre o fariseu com a sua confiança insustentável. Ele falou do publicano com a sua profissão reprovada. E ele falou também, meus queridos, a respeito das crianças que recebem o reino de Deus com simplicidade. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma mensagem santa, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem completa, não precisa de adendo. O Evangelho não precisa de um tempero. O Evangelho não precisa de condimentos. O Evangelho é a palavra santa, é a mensagem santa, é a verdade santa, absolutamente suficiente para o ser humano. E traziam as crianças para que tocassem no Senhor Jesus, para ter contato com o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus impor as mãos sobre elas. Não temos nenhum diálogo de Jesus com crianças ali. Poderia ter, mas a Bíblia não é este livro que viesse trazer estas matérias. Poderia ter, mas não tem. Jesus diz, e você? Como é seu nome? Como você se chama? O que o seu pai faz? Não tem um diálogo de Jesus com as crianças e não era nem necessário, senão estaria ali o diálogo. O que era importante era o ensino. As crianças recebem a mensagem de Deus com pureza, com simplicidade, sem armas. Elas estão desarmadas. Elas não querem adaptar o reino de Deus ao reino da criança. Elas sabem. Hoje nós sabemos, muitos estão fantasiando até o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem plena, é uma mensagem completa. O Evangelho transforma a vida, o Evangelho transforma o entendimento, o Evangelho transforma o pensamento, o Evangelho transforma atitudes, o Evangelho transforma o caráter. O Evangelho é o poder de Deus para transformação. Transforma inimigos em amigos. Transforma fariseus em apóstolos, transforma ímpios em discípulos aprendizes. O poder do Evangelho, meus queridos irmãos, é o poder de Deus. O Evangelho é a boa nova do céu para os habitantes da terra. Rejeitar o Evangelho é rejeitar Jesus. E tentar adaptar o Evangelho é fraudar a mensagem santa e pura do Filho de Deus. Traziam as crianças. Crianças fazem barulho. Crianças não têm aquele discernimento do recato que obriga elas a ficarem ali esperando a vez. As crianças querem ter aquela coisa, a oportunidade dela, seja para chegar, para falar, para comer, para beber, para saudar alguém, se apresentar. As crianças, elas não têm aquela rígida disciplina do adulto bem formado, porque ela ainda está em formação, ela está na fase de aprendizado, de crescimento, e isto leva a determinados momentos que ela não interage com esta maturidade que não tem. Cobrar a maturidade de crianças é injusto. Portanto, elas fazem barulho, elas se apresentam, às vezes, com muita animação, até, digamos, indevido, dependendo do momento. Mas Jesus sabia que aquelas crianças eram verdadeiras.
elas se apresentavam ali por inteiro. Traziam as crianças para tocar no Senhor Jesus, para o Senhor Jesus tocar nessas crianças, impor as mãos sobre elas. Os discípulos, não, agora não, ele está ensinando uma grande lição sobre os fariseus, agora não faça isso, não atrapalha. Jesus diz, não impeçam que as crianças venham a mim, das tais é o reino de Deus. E se não receber o reino de Deus como as crianças recebem, não entrarão nele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que os pastores, que os líderes, que os pais respeitem as crianças e façam alguma coisa. As crianças nas nossas igrejas, quem sabe, estejam sendo muito mal conduzidas, porque o Evangelho, com sua grandeza, com suas histórias belíssimas, que não precisaria um professor criativo, uma professora criativa e com temor de Deus, não precisaria mais do que a Bíblia Sagrada para contar a história do menino Jonatas, a história do menino Moisés, a história do filho da sunamita, que foi um presente de Deus, cresceu, brincou, ajudou a mãe, ajudou o pai, e um dia, estando com o pai, adoeceu, e ali houve um milagre após a morte daquela criança e a sua ressurreição. Quem tem temor de Deus, criatividade, não precisa de palhaço. O Evangelho dispensa o profissional com suas palhaçadas. Infelizmente, nem sempre agimos com maturidade, sabedoria e prudência. A criança não precisa de mais coisas para iludi-la. A criança precisa da graça. Que nós possamos ajudar nossas criancinhas, orientando, amando e conduzindo no caminho de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação em Cristo, te louvamos pelas famílias na igreja. Abençoa, meu Senhor, as famílias, os meus irmãos e irmãs, pais e mães, na condução e criação de seus filhinhos. Abençoa, meu Senhor, toma em tuas santas mãos as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pelos meus filhos. Te louvo, ó Deus, pelos meus 3 filhos. E agora, meu Senhor, dá graça aos meus filhos, dá responsabilidade, graça, prudência e temor, para que eles instruam os seus filhos no teu santo caminho. Pai bondoso, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Amanhã eu estarei de volta com os meus alunos da Escola Teológica União e Crescimento. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.